Não existe chip da beleza. Hoje a gente vai falar sobre isso. Sou a doutora Michele Mota, ginecologista especialista em endometriose e terapia de reposição hormonal. Muitos mitos estão ao redor do implante hormonal. O implante hormonal não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia muito antiga que nos últimos anos começou a ficar na moda de uma forma errada. Algumas mulheres começaram a fazer uso do implante hormonal supostamente com indicação estética. E infelizmente acabou trazendo problemas para as pacientes que realmente necessitam usar o implante hormonal. Afinal, o grande hormônio que entrou nessa modinha foi a gestrinona. A gestrinona é um hormônio que tem mais de 40 anos, é um hormônio da indústria farmacêutica inicialmente. Tinha o nome de dimetrose, existiam comprimidos de gestrinona. E a gente usava a gestrinona, tem no livro de ginecologia, gestrinona para endometriose, um comprimido 2 vezes na semana era o tratamento. Só que, o que aconteceu? Há muitos anos atrás foi criado um outro medicamento, que é o análogo de GnRH, que é o Zoladex, que pelo que eu entendi era da mesma empresa do dimetrose e muito mais caro, né? Muito, extremamente mais caro. Não fazia mais sentido continuar com a gestrinona. E aí desistiram da dimetrose e ficaram só com o análogo de GnRH. E ela ficou esquecida. Dr. Elzimar Coutinho, já falecido, de Salvador, resolveu estudar a gestrinona tanto na via oral, quanto na via vaginal e quanto na via do implante hormonal subcutâneo, que é o implante silástico, que é esse tubinho, ó, esse tubinho de silicone, e aqui dentro são colocados os hormônios. É uma via de reposição hormonal. Não é a via, né, que todo mundo tem que fazer, mas é um tipo de via. Esse tubinho aqui é colocado perto do bumbum, bem na região do bumbum, no subcutâneo ali, embaixo da pele. E cada tubinho desse pode ter um tipo de hormônio. Então pode ser a gestrinona, pode ser o estradiol, pode ser a testosterona. Então a terapia de reposição hormonal pela via do implante é uma terapia muito interessante. Existe também um outro implante, que é o implante absorvível. Eu não sei se vocês conseguem ver que tem um comprimidinho aqui dentro. E esse comprimidinho é um implante que dura 6 meses, que é o implante absorvível, que não precisa ser retirado. Aquele outro que eu mostrei é o implante inabsorvível, que na maioria dos hormônios dura 1 ano e que precisa ser retirado na próxima colocação do implante. Então, o implante é uma via de reposição hormonal. Não é nada obrigatório e não é nada mágico. Não é nada de chip da beleza. Porque a gestrinona tem uma indicação muito precisa, que tem muitos vídeos por aqui, que é a endometriose. Nas pacientes com endometriose, a gestrinona realmente é uma virada de chave. Volta a qualidade de vida da paciente. A paciente, o objetivo é que ela pare de sangrar, não tenha cólica, o libido continue bom, porque com a pílula anticoncepcional e gestrinona o libido vai lá pro pé. A pessoa já tem dor, cólica menstrual, dor na relação, libido no pé, ela nunca mais vai querer ter relação sexual, porque tá muito difícil para ela. Com a gestrinona, qual é a sensação que ela tem? Ela tem o vigor de volta, a disposição para malhar, para namorar.
E não é justo, né, que esse hormônio que traz tantos benefícios para as pacientes com endometriose, com miomatose uterina, adenomiose, TDPM, seja crucificado. Porque ele não tem culpa de nada. Na verdade, alguns profissionais acabaram utilizando a gestrinona para pacientes que não tinham indicação, que não tinham essas doenças. E aí, como esse hormônio, né, a gestrinona, como qualquer outro hormônio, ela também tem efeitos colaterais ruins, como acne, queda de cabelo, pode, como uma forma mais grave, se a dose for muito alta, engrossar a voz, e muitas vezes isso é irreversível. Eu não prescrevo gestrinona, por exemplo, para quem é cantora. Já pensou mudar a voz da pessoa? A pessoa perdeu o emprego? Perder o ganha-pão dela? Então, realmente tem que tomar cuidado. Crescer o clitóris, se a dose for alta, ou se começar a associar gestrinona com testosterona, e também é irreversível o crescimento do clitóris. Então, não pode ser mesmo oba-oba que estava acontecendo por aí. E a situação ficou tão grave, que tentaram proibir o implante aqui no Brasil. Só que os colegas foram lá, mostraram os artigos científicos e isso caiu por terra. O implante, sim, é oficialmente liberado. A gestrinona, sim, é liberada pela Anvisa. Não existe nenhum tipo de proibição da manipulação da gestrinona até hoje, né? Abril de 2026, não existe isso, né, no Brasil. Mas a gente tem que realmente, como profissional da área da saúde, ter cautela, porque ela não é essa maravilha toda, ela tem riscos em relação ao aumento do colesterol ruim, do LDL, ela diminui o HDL, pode sim ter alterações hepáticas, das enzimas hepáticas. Por isso que as minhas pacientes que usam a gestrinona por qualquer via fazem exame laboratorial, exame de sangue completo de 6 em 6 meses, porque a gente tem que ficar de olho sim, porque cada corpo é de um jeito, e nesse inteirinho, né, no meio do uso da gestrinona, pode ser que aconteça alguma coisa também, ela pegue uma hepatite, ela pegue um covid, que só isso já altera as enzimas hepáticas, então essa paciente tem que ficar muito próxima. E as vias da gestrinona não necessariamente precisa ser na via de implante, porque tem gestrinona também na via do implante absorvível, esse que dura 6 meses. E no implante silástico dura 1 ano. Mas a gestrinona pode ser usada pela via de creme vaginal, 3 vezes por semana, pode ser via oral, pode ser sublingual, pode ser strip, que é um papelzinho que a gente bota intravaginal ou aqui na bochecha para derreter. Então, não é obrigatório utilizar a gestrinona em implante. Claro que é uma via que a liberação é muito mais lenta, tem essa dose, com uma dose bem pequenininha, que vai sendo liberada na corrente sanguínea diariamente e constantemente. É uma via muito segura e é uma via muito cômoda, porque você não precisa ficar lembrando de ficar usando a gestrinona 3 vezes na semana, por exemplo, que é a dose padrão. A dose máxima, né, por outras vias é 5 miligramas e a dose intermediária é 2,5 miligramas, 3 vezes na semana. A maioria dos meus pacientes usam essa dose de 2,5 miligramas. A gente fica, né, a paciente volta em uma nova consulta. Se ela continua sangrando, porque o objetivo final é suspender a menstruação. Se ela continua sangrando, a gente vai aumentando as doses aos poucos para minimizar os efeitos colaterais negativos. E por que, né, que esses efeitos colaterais acontecem? Se a paciente ela tem testosterona em quantidade muito boa, né, abundante, quando ela sai da pílula anticoncepcional, que o SHBG, que é a proteína que liga os hormônios sexuais, está lá no alto, e vai para a gestrinona, que baixa o SHBG, que vai lá para o pé o SHBG,
essa testosterona que estava grudada nessa proteína que liga os hormônios sexuais vai ficar, ó, toda livre, leve solta, testosterona. Por isso que ela fica animada, né, para namorar, por isso que ela fica animada para malhar, por isso que ela fica com disposição, acorda mais disposta, porque ela sai de um fundo do poço e vai ter abundância de testosterona, se o corpo dela fabricar, tá? Porque a gestrinona não é testosterona. A gestrinona é um tipo de progesterona sintética. Então ela vai ficar mais animadinha. Como vai ter muita testosterona, também aumenta o risco de efeitos colaterais em relação a isso, como acne e queda de cabelo. Nesse cenário, o que a gente faz? Já sabendo desse risco, a gente passa nos primeiros 2 meses substâncias manipuladas para evitar o efeito colateral ruim, que é a acne e queda de cabelo. E normalmente a gente consegue. A acne é muito raro de acontecer com as minhas pacientes. Acaba que o efeito colateral mais comum, as pacientes notam uma acentuação da queda de cabelo. Mas mesmo assim, elas se sentem tão bem, que elas não querem desistir da gestrinona. Elas pedem um outro suplemento para evitar a queda, mas elas não querem desistir. Porque o feedback, a sensação que elas têm é muito boa. E é isso, a paciente tem o direito de decidir por que eu vou obrigar a paciente a usar de repente o Dianogeste, que é um remédio da indústria farmacêutica, que tem comprovação científica para endometriose, mas que ela está deprimida, ela está ansiosa, engordou, sem libido. E às vezes tem mulheres que chegam aqui no meu consultório e ainda estão sangrando com cólica usando Dianogeste. Então, todos esses efeitos colaterais, gente. Isso não é vida, é sobrevivência. Nenhuma mulher merece isso, nenhuma mulher merece isso. E por isso que eu sempre faço questão de esclarecer os detalhes, as polêmicas que existem, porque a gestrinona está incluída como um tratamento para endometriose no livro de ginecologia. Estava no manual da Febrasgo anterior. No atual, a gestrinona foi retirada, mas por causa dessa situação polêmica. Virou quase uma situação política dentro, né, da medicina. Mas no guideline europeu está lá a gestrinona. Então a gestrinona não é proibida. Ela não é proibida. Até porque se ela fosse proibida, não podia manipular a gestrinona de jeito nenhum. Todo mundo teria sido preso, que não é o caso. Então, tudo bem que existem médicos que não têm experiência ou que não desejam prescrever a gestrinona. Todo mundo tem seu livre-arbítrio. Até porque cada um responde pelo seu próprio CRM. Mas o que importa é, sim, a paciente. Na relação médico-paciente, essa dupla precisa existir confiança, o médico precisa estudar, estar atualizado e, claro, a paciente está ciente dos riscos e benefício de cada tratamento. Porque nada é maravilhoso e nada é péssimo. É aquele tratamento que se encaixa na sua vida, né? No seu orçamento, no seu dia a dia, na sua disponibilidade, na sua confiança. Isso que importa. Então, esse vídeo, espero que tenha esclarecido que realmente não existe chip da beleza, não existe. Esse nome foi um marketing e não existe isso. A gestrinona tem indicação médica e muitas vezes com o uso dela pode trazer efeitos colaterais antiestéticos, principalmente se usado de forma exagerada, uma dose exagerada, e a paciente precisa saber disso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já compartilha esse vídeo com as mulheres que acreditam que existe esse tipo da beleza ou com alguma paciente que tem endometriose para desmistificar realmente sobre esse hormônio que é tão interessante para as portadoras de endometriose e adenomiose. E até o próximo vídeo.